abertura naquela arca, para ter uma janelinha apenas de um côvado em cima daquela arca. Era para uma casa ter uma chama em cima. Então, essa casa que tem a chama em cima, ela tinha que ter alguma coisa para sair aquele vento, sair aquele ar, para a pessoa também tomar o ar se não tiver parede, se não tiver janela dos lados, a pessoa vai tomar um ar também serviria. Então Deus, Ele olha para aquele povo, vê pecado, manda Noé construir arca, Noé constrói arca. Então Deus avisa a Noé, olha só, eu vou mandar você fazer uma coisa também para mim. Fala com a sua família tudo isso. E também eu vou botar cada par de animal aí dentro. Deus envia cada par, macho e fêmea, para dentro da arca. Dentro daquela arca havia 8 pessoas. Havia um rapaz que era filho de Né, chamado Sem, chamado Cã e chamado Jafé. E havia também as 3 esposas dos filhos de Noé, ou seja, aí já tem 6 pessoas, ainda faltam mais 2, quem é? É Noé e a mulher de Noé, ao qual foi a tradução, ao qual foi a divindade divina de Deus. Ou seja, agora Noé, ele fecha a porta da arca e Deus começa a jogar chuva. Então aquela arca começa a subir, começa a flutuar em cima das águas. É ali que eu começo verdadeiramente a pregar a palavra. Você acha que quando Noé estava naquela arca, ele não tinha um preço a pagar? Ele estava salvo, mas ele tinha um preço a pagar. Ou seja, tinha animais defecavam, animais urinavam. E todos os dias eles tinham que pegar um balde, tinha que pegar com alguma coisa, e lá naquela janelinha de cima e jogar todas aquelas defecações em cima. Mas também que eles queriam um se bater no outro, ou seja, já pensou você um ano a fio, porque eles passaram um ano a fio naquela arca, eles passaram um ano dentro daquela arca, sem sair, sem pisar em terra firme. Então, você acha que é fácil viver com o seu irmão um ano a fio? É dor, é prova, é luta. Esse foi o preço que Noé e a sua família pagou para passar, para ter aquela salvação em dia, para ter aquela salvação em jogo. Todos os dias ele tinha que fazer 16 horas braçais ininterruptamente aqueles animais. Todos os dias ele tinha que pegar uma coisa, pegar aquelas edificações, jogar naquela janelinha. Ou seja, também Noé, a família dele, um olhava para o outro e começava a ficar com raiva, porque um ano a fio com aquela pessoa, já pensou um ano a fio com a sua sogra, já pensou um ano a fio com o seu irmão. É muita prova, é muita luta. Você não vai aguentar, você vai querer sair, você vai querer sair da arca, você não vai querer ficar dentro da arca mais, porque você vai todo dia olhar para a cara das mesmas pessoas, você vai todo dia olhar para o rosto daquela pessoa que te magoou ontem, aquela pessoa que te magoou hoje de manhã, hoje de tarde, que te magoou hoje de noite. Era difícil era difícil ficar naquela arca muito tempo. Noé, então ele passa aquela prova de quando os filhos dele olhavam um para o outro, e naquela janelinha de cima eles queriam jogar jogando todas as edificações, ele queria também pular lá de cima. Quando ele vai olhar lá de cima, aleluia, ele olha aquele mundo sem nada, aquele mundo vazio, bebês boiando sobre a água. Isso os irmãos dele olhando, porque não gostava mais de ficar olhando para a cara do outro. Mas quando ele chegava lá em cima, via aquele mundo vazio, aquele mundo sem nada, eles viam bebês boiando, eles viam animais boiando, eles viam cor de sangue, eles viam coisas tão graves mesmo, que eles falavam assim: não, eu vou lá orar, eu vou agradecer, meu Deus. Falava assim: Deus, muito obrigado por essa vaga na salvação. Deus, muito obrigado. E é assim que Jesus Cristo vai fazer. Quando ele vir, ele vai vir na maior divindade, ele vai vir na maior glória, na maior felicidade, porque ele pagou o preço, porque ele teve um preço para nos dar a salvação. Noé também pagou um preço para ter a salvação dele. Você também tem que pagar um preço para a sua salvação, porque se você não pagar preço, você não está valendo de nada. Se você não pagar preço,
Você não vai ganhar nada. Será que eu não aguento ficar 10 minutos orando? Será que eu não aguento ficar um minuto orando? Você sabia que com 1 minuto orando você pode ganhar, mas oração não pode ser oração normal. A sua oração tem que ser oração divina, a sua oração tem que ser oração de glória, tem que ser de poder, tem que ser o bonito para Deus, tem que ser o constante para impressionar o mestre. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 48, que o cego de Jericó, ele então estava assentado à beira do caminho mendigando, ou seja, ele tinha um pai, e o pai dele não dava ligança para ele, irmão Alex, o pai dele não dava ligança para ele, porque se ele era cego, ele estava abandonado, e ainda por cima ele estava ainda mendigando à beira do caminho, ele estava na rua, ele estava aí pedindo esmola, mas ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia aleluia. A tradução bíblica, ele conhecia as escrituras sagradas. Ele não podia ver, mas ele ouvia. Ele não podia ver, mas ele cheirava. Ele não podia ver, mas ele sentia. Então ele sabia, mesmo sendo cego, ele sabia, porque alguma pessoa tinha contado sobre as escrituras sagradas para o cego de Jericó. Então o cego de Jericó, ele começa a olhar, ele começa a ouvir os barulhos de pés, ou seja, ele sentiu que era uma multidão. Se você vê muitas pessoas, muitos barulhos de pé, você, incrivelmente, pelo que parece, você vai perceber que é muita pessoa passando na rua. Foi isso que ele percebeu, muita pessoa que estava passando na rua. Ele perguntou, quando ele viu um passo mais alto perto dele, ele perguntou quem é que está passando. Ele falou, é o mestre. Então ele começou a clamar ao mestre, ele começou a clamar Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, isso diz a Bíblia. Muitos falavam, cala a boca que ele não vai te ouvir, cala a boca que ele não vai te escutar. Tem muita pessoa que estão querendo parar o seu ministério, porque você está clamando a Jesus Cristo. E por incrível que pareça, só quando você começa a clamar o nome de Deus, só você começa a falar, Jesus me socorre, eu preciso de ti, eu preciso da tua bênção. É muita pessoa que vem para te oprimir, é muita pessoa que vem para mandar você calar a boca. Se você tem uma campanha na sua casa e seus vizinhos começam a falar, é porque aquela campanha está tendo efeito na sua casa. Se você está orando e está orando alto na igreja e os vizinhos começam a falar, é porque a sua oração está sendo ouvida pelo mestre que vive assentado lá no reino do trono. E então aquele cego de Jericó, ele começa a clamar o nome de Jesus. Ele começa a clamar o nome de Jesus, clamando. Então Jesus Cristo ouve. E a multidão antigamente ele estava repreendendo o cego de Jericó. Então o cego de Jericó, ele começa a clamar mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus Cristo, então ouve, olha, chama ele lá, que eu quero falar com ele, que eu quero saber do que ele está me chamando. Então a multidão volta e começa a chamar ele e fala assim, tem bom ânimo, o mestre te chama. Mas espera aí, para pensar comigo. Antigamente a multidão estava querendo repreender o seu ministério, estava querendo repreender você, estava querendo calar a sua boca, mas não conseguia, sabe por quê? Porque quando Jesus falou, vai lá chamar ele, e a multidão começou a falar assim, olha, tem bom ânimo, olha, o mestre está te chamando, ele quer falar com você. E antigamente a multidão começava a falar para você calar a boca, mas quando Deus levanta a voz, Deus se levanta para agir na sua vida, a multidão vai ter que falar assim, olha, verdadeiramente eu vi aquele menino, eu vi aquele homem, aquela mulher, aquela menina, aquele garotinho pregando a palavra de Deus, eu vi sim. Por quê? Porque o ministério na sua vida é muito grande. Assim foi na vida de Noé, o ministério na vida dele é muito grande. Rapaz, construir uma arca não é fácil, construir uma arca muito grande, eu vejo 200 côvados, aleluia, de 50 côvados de altura e de 200 côvados de largura, e diz, aleluia, e diz daquela janelinha,